Fala pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez com o Jus Locus Cast, o seu podcast semanal. Ative o sininho aí no YouTube, no Instagram. Fique atento aí a todos os novos episódios que saem semanalmente, como eu falei. Nos sigam nas redes sociais, né? Instagram, @JusLocusCast. Ia falar isso agora. Ah, muito bem. Como é o YouTube? Jus Locus Cast também. Fiquem atentos aí nas nossas redes pessoais também. O meu Instagram é @VieiraLuciano_N. Gabriel NASSC. E hoje, Gabriel, a gente trouxe quem aqui para falar com a gente, conversar, bater esse papo? Hoje temos um convidado ilustre, né? Ele que foi meu professor na Fonese, hoje ele é diretor da Fonese, né? Também já foi coordenador do curso de Direito. E, assim, um grande amigo que eu fiz nessa jornada acadêmica, uma das pessoas que me inspiraram no curso. Que bom. Muito pela maneira de dar aula, já ele vai falar um pouco sobre isso. Sim. Mas o nosso convidado de hoje é professor Marcel Ramos, né? Por favor, se apresente também para a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, também no YouTube, no Instagram, em todos os canais. Uma imensa honra estar aqui. Gostaria de agradecer o convite a meu amigo Gabriel. Luciano, muito obrigado também. Eu costumo falar que minha vida é simples, né, Luciano? Então, assim, quando o Gabriel me chamou para o podcast, eu falei, Gabriel, não tenho muita coisa para falar, porque eu sempre fui pautado em vivenciar aquele momento. Então, falar de mim é muito simples, Gabriel. Hoje, a minha vida ela é toda dedicada à educação. Então, se fosse para resumir alguma coisa de quem eu sou professor. Basicamente é isso. Perfeito. Então, vamos entrar nessa história para a gente entender, né, como você chegou até aqui. Né? Vamos. Como é que foi essa sua vida acadêmica dentro do direito, já que hoje você é professor de direito, sei que você tem outra formação, né? Então conta um pouquinho pra gente como foi, né, essa sua trajetória até a gente chegar nesse ponto de hoje que você é diretor da Fonese. Eu sou de um tempo que ainda, acho que Luciano talvez aí pela barba branca me acompanhando também, sou de um tempo que existia ainda aquela velha informação que precisava fazer um vestibular. E geralmente os pais direcionavam muito o vestibular que a gente deveria fazer. Então eu fiz vestibular em 1995 e era na época muito concorrido, né? Não tinham muitas faculdades como tem hoje. Eu sempre costumo dizer que hoje a educação está muito democratizada, porque tem muitas faculdades e muitas possibilidades de estudo. E naquela época não. Então assim, eu tive poucas opções de fazer o vestibular. E passei na Universidade Católica de Salvador, onde eu fiz o curso de Direito em Salvador. E nesse curso eu comecei a caminhar muito novo, entrei na faculdade com 17 anos, e a gente talvez, naquela época, não tivesse ainda uma visão do que fazer como estratégia de vida. E eu cursei, mas lá para metade do nosso curso, chegando acho talvez no 6º, 7º período, eu comecei a ter dúvida se era o curso de Direito que realmente era a minha vocação. Tanto é que eu fiz uma segunda graduação, o Gabriel sabe, que é o curso de História, porque a História sempre foi a minha paixão. E acabei concluindo, né, por influência da família. A família disse que tem que concluir, não dá para largar pela metade. E acabei concluindo o curso de Direito. Sim. Fiz o AB na sequência, não era tão difícil como é hoje. Sim. Então o mérito não foi meu, o mérito foi realmente da época, que era bem mais fácil. Mas é seu também. Era mais fácil, então eu passei na UAB e eu tinha um sonho, que não era necessariamente do mundo jurídico. Eu queria viajar o mundo. Então eu queria conhecer o mundo, queria conhecer outros países, queria aprender outros idiomas. E quando eu formei, eu tive essa possibilidade. Então eu já tinha ali meus 23 anos, foi quando eu decidi fazer algumas coisas diferentes. Eu brinquei no início aqui no nosso bate-papo formal, que talvez tenha sido acaso, né? Porque eu não programei retornar para ser professor, mas eu acabei me encontrando como professor. Mas isso, você já era formado em História e em Direito? Não, Luciano, eu me formei primeiro em Direito. Certo. Com 23 anos? Com 23, tirei meu AB, comecei a advogar, mas coisas muito simples. Foi quando eu decidi sair do país. Certo. Aí eu fui morar fora do país. Quando eu retornei, e aí já foi uma trajetória de alguns anos,
eu fiz de novo o curso de História, e aí fiz a conclusão do curso de História. Hoje eu tenho uma graduação de História. Quando você retornou, né? Talvez até pela influência do que eu vi fora, tenha fortalecido essa ideia de fazer o curso também. Que legal. Então, voltando, você sai... Só uma curiosidade que eu acho que nem todo mundo sabe, na verdade, pouca gente deve saber, pelo menos, né, lá na faculdade FANESE. Sim. Você, então, não é natural de Aracaju? Na verdade, Gabriel. Sou natural de Aracaju, mas eu só nasci em Aracaju. Na época, meu pai passou num concurso público e a gente foi morar em Salvador. Então, eu tive uma experiência em alguns estados, em algumas cidades, morando, porque meu pai era procurador federal na época. Então, a gente acabou viajando muito. Então, eu cresci em Salvador, mas eu passei uma temporada em Manaus, por sinal espetacular. Foram 2 anos mágicos da minha vida. Morei no Amazonas, né, especificamente em Manaus, 2 anos. Morei em Curitiba também, 1 ano mais ou menos. E morei em alguns outros lugares. Então, eu nasci em Aracaju, família é de Aracaju, mas eu cresci em Salvador. Então, eu tenho essa dupla naturalidade, né? Baiano e sergipano. Excelente. Cidades fantásticas. E aí você vai para a Inglaterra, né? Isso. De logo, você me explicou, né, que você tinha dupla nacionalidade. Tenho. E como é que foi isso aí? Vou deixar para você contar a história. Veja, Gabriel, tem coisas na vida que a gente não consegue explicar. Eu sempre tive uma paixão, assim, muito grande em conhecer a Europa especificamente, em especial a Inglaterra, por força da história, por força eu sempre digo que talvez foram os castelos que me levaram para morar na Inglaterra, porque eu tinha aquele fascínio de querer conhecer aquilo, aquela história, aquela vivência. E a dupla nacionalidade, obviamente, ela ajuda, né? Porque na época a Inglaterra fazia parte da comunidade europeia. Então, minha dupla nacionalidade é brasileira e portuguesa. E me facilitou a ir, morar, viver, trabalhar como qualquer cidadão da comunidade europeia. Então, eu fui bem tranquilo nesse sentido, porque facilitou todos os acessos que eu tive na Inglaterra. Então, a Inglaterra foi escolhida nesse sentido. Era o âmbito para eu conhecer a história, conhecer a Europa, estar muito próximo ali de tudo que se originou e de alguma forma influenciou aqui no Brasil. E aí eu fui para a Inglaterra em dezembro de 2000 a primeira vez. Pô, muito massa. Eu fiquei com a dúvida, essa ida para a Inglaterra foi com o fim de estudar algo lá, ou foi um intercâmbio, ou você foi apenas para conhecer mesmo, para passear, conte aí um pouco disso aí. Luciano, veja, o que eu vou falar eu não recomendo para os meus alunos, né? Tá? Eu não recomendo. Porque quando a gente é jovem, quando a gente é muito novo, sim, às vezes a gente toma decisões que influenciam demais tudo que acontece na nossa vida. Eu queria aventurar, né? Eu queria ver o que era diferente. Eu não queria fazer o tradicional, simplesmente me formar, advogar e construir minha vida. Não. Eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer outros idiomas, outras culturas, outras pessoas. Sim. Então a decisão de ir para a Inglaterra foi uma decisão de aventura. Por quanto tempo eu decidi ir? Eu não sabia. Eu coloquei a mochila nas costas e fui para a Inglaterra. Pensava que ia ser 6 meses. A primeira temporada foi 2 anos e meio. E a segunda quase 2 anos e 8 meses. Foram quase 5 anos de Europa, especificamente Inglaterra, né? Então, não teve muita estratégia, não teve muita definição. Falei, sim, vou conhecer o mundo. Então, eu queria conhecer. Era algo que me conduzia a fazer isso. Eu ia dizer que só esse fato de sair do Brasil e ir para um outro país, a Inglaterra notadamente, já é uma experiência fantástica, né? Mas eu vou tirar esse só, porque o fato de ir realmente é uma experiência fantástica, né? E não é, a gente não pode tratar como só, por mais que tenha sido aventura, vamos dizer assim, né? Mas traz uma outra visão. Você consegue, eu digo sempre que quando a gente vive num problema ou numa situação, que você consegue alargar a visão, você enxerga outras coisas. E foi o que você fez, foi sim, enxergar outras coisas. Sim, muito interessante o que você falou, porque não posso deixar de registrar que eu estou falando do início dos anos de 2000, né? Sim. Onde a gente não tinha tecnologia, onde a gente não tinha essas informações que nós temos fáceis na internet. A internet estava começando a ser desenvolvida nesse período. Então não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. Tudo era muito difícil. Então, quando eu digo que é uma aventura, às vezes quando volto no passado, eu até me questiono que coragem foi essa de fazer isso.
porque era tudo muito novo. E assim, eu saí do Brasil com aquele curso básico de inglês, que a gente acredita que sabe falar, né? Que todo mundo faz aquele curso básico, eu sei falar inglês. Mas quando chega lá, você percebe que você não sabe falar inglês. Que é uma coisa muito distante, você aprender palavras e realmente se comunicar em inglês. Eu vou rever meus conceitos, inclusive, de quando eu digo que sei falar inglês. Exato, Gabriel. Mas isso é interessante porque eu tive o primeiro ano muita dificuldade na comunicação. E olha que eu tinha uma bagagem de inglês, mas é diferente. E até porque no Brasil, isso é interessante, a gente não está muito acostumado com o inglês britânico. A gente estuda inglês americano. Então até a pronúncia, a forma de falar, a velocidade que eles falam, demora muito tempo para essa absorção. Então a aventura se tornou numa paixão que consequentemente me trouxe uma experiência que eu digo que mudou a minha vida. E essa experiência até de diferentes culturas, né? Um choque cultural, digamos assim, né? Como é que foi quando você voltou dessa primeira experiência, trazendo essa bagagem cultural até, de modo geral, da Europa, né? Porque você conheceu praticamente a Europa toda. E aí, como é que foi? Exatamente, Gabriel. Veja, quando a gente fala numa viagem, Luciano, Gabriel, já muda a nossa percepção de realidade. E viver intensamente um local lhe transforma como pessoa. É claro que você rever conceitos, vai ter que revisitar conceitos e transformar isso em algo que seja produtivo. Então a Inglaterra me marcou muito, pelo menos no primeiro momento ali, foi os conceitos mais básicos que eu aprendi, ideais como ter proximidade com a pessoa, conhecer a pessoa, de alguma forma tentar influenciar aquela pessoa, porque eu tive muita ajuda lá. Então eu fui aventurar e não sabia o que estava me esperando. E acabei tendo muitas dificuldades. Encontrei pessoas que me ajudaram. Então, quando eu retorno para o Brasil, eu tenho que devolver isso para alguém. Eu tenho que devolver isso para pessoas. Eu tenho que colaborar com a minha sociedade. Então, hoje o que eu faço é muito ligado ao que eu aprendi e o que eu vivenciei. Porque eu tento, de alguma forma, mostrar o caminho para pessoas que, às vezes, precisam dessa minha ajuda pela experiência que eu adquiri. Sim. Então, para mim, a Inglaterra foi transformadora nesse sentido. Que massa, que massa. E aí você volta, né, com essa experiência, você passa uma janela de 8 meses aqui já decidindo morar lá, sim, né? Sim. Pensando em voltar e morar mesmo lá, né? Verdade. A primeira vez, como eu disse, foi aventura, né? As aventuras se tornou uma paixão. Então eu fiquei ali em Londres no primeiro momento, foi o lugar que eu morei nos primeiros 2 anos da primeira temporada. E Londres é mágica, né? Londres tem assim tudo de perfeito, de inimaginável. A gente não está preparado para aquilo. E mexeu muito com a minha cabeça. Então eu decido voltar para o Brasil, fazer os ajustes do que eu tinha deixado aqui para poder fazer a finalização de tudo, apartamentos, etc. E voltar definitivamente para morar na Inglaterra. E isso acontece. Só que eu já volto para morar não em Londres na segunda vez, eu volto para morar em Cambridge, na Inglaterra. E aí Cambridge também foi uma experiência fantástica. E aí talvez, o que eu disse para Gabriel no início, Luciano, é que eu não me programei para ser professor. Eu não pensava em ser professor. Mas os fatos da minha vida foram me conduzindo, e a ida para Cambridge foi nesse sentido, eu acho. Ela me coloca num ambiente universitário, onde tem muito estudo, tem muita parte de pesquisa, muitos cursos gratuitos, isso é fantástico na Inglaterra. Você vai às vezes numa universidade, tem lá na frente da universidade, estude isso e daquilo, você vai lá e se matricula, estuda. Aquilo ali me deu uma vontade de talvez contribuir com alguém. E aí eu começo a achar que essa semente de ser professor nasce nesse momento. Quando eu vou para Cambridge, na Inglaterra, exatamente. E aí também foi uma experiência fantástica. Cambridge, a gente está falando aí de 28 anos, perto de 30 já. Mais ou menos isso. Eu estou ali, né, 27, 28 anos. Né? Exato. Você foi a primeira vez, 2 anos e pouco, né? Isso. Retornou 8 meses, foi depois mais 2 anos e meio, pouco, né? Exato. Você já contou em sala que você vê eu acho que é o texto da Constituição lá, né, o original, e como é que foi isso aí? O que é que isso te trouxe? Magna Carta, né? Isso. No Museu Britânico, e o Museu Britânico, eu não sei como é que está hoje, mas ele era gratuito a entrada, e eu estudava na Oxford Street, né? Então eu ia andando, quando terminava a aula de Oxford Street, até o British Museum, todas as tardes. E na sessão tinha a Magna Carta.
E poucas pessoas têm a percepção que a Magna Carta de 1210, ela na verdade, ela já traz algum fator de direito ali, isso é fato. Sim. Mas ela foi escrita em latim, em uma época que as pessoas provavelmente, a grande maioria não sabia nem ler e escrever em inglês, mas ela é escrita em latim. Então ela não foi realmente uma ideia de universalidade. Ela foi uma ideia de restrição que era para os barões do reino. Então foi um ajuste entre o rei e os barões do reino para aquela categoria. Então, apesar de já ter algum tipo de direito, obviamente a ideia não era de universalidade. Aí quando eu menciono isso em sala de aula, é justamente para poder quebrar alguns formatos que às vezes a gente lê no livro, que acredita que aquilo ali já está trazendo os direitos, e os direitos já estão efetivados. Hoje a nossa Constituição não tem efetivação de muitos direitos, quanto mais em 1200 e pouco, né? Então, isso a gente só percebe vendo, né? Costumo dizer que quando eu fui para a Grécia, você está ali no lugar onde provavelmente os grandes filósofos da humanidade estiveram, só o fato de você parar ali e refletir, isso transforma muita coisa do que você pensa. E você aprende com o que você está vivenciando, e não apenas no que você está lendo. Então hoje toda a minha bagagem é construída em cima disso. Todos os lugares que eu fui, todos os lugares que eu visitei, eu fui atrás dos fatos históricos que influenciaram a minha vida de dentro do estudo jurídico, né? Perfeito. E o que você estudava em Oxford? Gabriel, eu fiz muitos cursos. Lembra que eu mencionei que na Inglaterra tem essa grande vantagem. Tem as janelas ali de cursos de inverno e verão, você pode estudar o que você quiser. Então eu estudei desde vinhos, e não bebo, né? Aliás, isso é fácil mencionar, mas eu queria me inscrever em absolutamente tudo. Desde entender vinhos, diferenças de vinhos. Aquele momento, queria, Luciano, queria. É oportunidade, queria. Né? E aí outra coisa interessante, as oportunidades aparecem e às vezes a gente acha que estrategicamente não é o ideal para a nossa carreira aproveitar aquela oportunidade. Eu fiz esse curso de vinho, e isso é um fato interessante, eu vejo que eu nem me lembrava disso agora que eu lembrei. Depois eu trabalhei em um wine bar. E eu venci o wine bar que, inclusive, chancelava os vinhos que a família real tomava. Ficava em Liverpool Street, em Londres. Nesse curso de vinho, inclusive, eu ganhei depois o prêmio e viajei para Portugal para visitar toda a produção de vinho que era levada para a Inglaterra. Então, esse curso me ajudou. Sim. Então, assim, tem coisas que a gente não entende, né, Gabriel? Mas, eu falo sempre aqui, desculpe interromper. Não, pode ficar à vontade. Professor. Eu falo sempre aqui que a vida da gente ela é pautada nesses momentos, né? Que a gente vive uma coisa aqui, vive outra ali. E às vezes a gente fala assim, porra, por que isso, né? Sim. O porquê. E a gente só vai entender mais à frente um pouco. Verdade. E aí a gente vai vendo que aquele quebra-cabeça, ele realmente está se montando. Vai se encaixando. Vai se encaixando. Vai se encaixando. Eu acho bem interessante. E aí, complementando, Gabriel, fiz tudo o que você imaginar de curso que era possível, né? Nada necessariamente tendo que ser dentro do direito. Eu fiz curso de vinho, fiz curso de culinária, fiz curso de inglês, sempre tentando melhorar o inglês, como eu disse. Eu percebi que a gente tem uma deficiência no inglês, então eu tentei melhorar meu inglês nos anos que eu vivi, sei lá. Fiz curso de administração, tirei certificado de administração pública na Inglaterra e fui tentando fazer tudo que era possível para sempre estar melhorando. Sempre está melhorando. Conhecimento a gente nunca perde, né? Então eu tentei absorver o máximo de conhecimento possível. E essa bagagem que você traz aí, ela é bem forte, viu? Porque você foi aí em vários segmentos, né? De cursos que eles oferecem lá de forma gratuita. Sim, né? sim. Vivência, experiência de vida mesmo, né? De vida, Assim, eu enxergo que você tem assim uma predileção, talvez uma vontade de falar sobre o assunto ciência política e teoria do Estado. Talvez eu vou botar assim de forma como se fosse a matéria abrangesse essa necessidade, essa vontade. E de onde isso vem? Porque você tem um amplo conhecimento sobre isso. Isso é notório em qualquer aula que qualquer pessoa for assistir. Mas de onde vem isso? Veja, Gabriel, eu acho que a disciplina em si, ciência política, teoria geral do Estado como um todo, é uma disciplina que não é apenas jurídica, né? Ela é interdisciplinar. Então me parece que as duas formações, jurídica de direito e a de história, juntando com essa oportunidade que eu tive de vivenciar uma experiência de 5 anos na Europa, de ter passado por muitos países, elas foram agregando conhecimento para me fazer refletir e questionar a própria estrutura do Estado. Então,
E realmente eu tenho uma paixão muito grande em falar em ciência política, em teoria geral do Estado. Então me parece que foram coincidências que me levaram a essa disciplina, por força desses assuntos que eu mencionei, tanto a formação de direito quanto a formação de história e essa vivência no exterior. E aí junta aquilo que a gente tem uma certa afinidade em falar. E falar de Estado, de elementos do Estado, de soberania, questionar relações internacionais, as próprias relações que a gente vê em teorias como do realismo, do idealismo, esse núcleo de poder, aquilo que Morgenthau chama de balance of power, equilíbrio de poder. Tudo isso me fascina. Então, eu gosto muito dessa disciplina. Eu pensava que tinha vindo assim, despertado, mas em algo pontual, como por exemplo algum curso desse. Foi justamente por isso que eu perguntei desses cursos. Entendi. Eu achei que ia vir daí. Entendi. Mas agora... Não foi especificamente um curso, não. Acho que foi um conjunto, Gabriel. Mas lembrando que na primeira temporada, quando eu passo na Inglaterra, ali você tem o ataque às Torres Gêmeas, né? Eu lembro que nesse dia eu estava fazendo uma visitação ao navio de guerra Belfast, que fica em frente à Torre de Londres, e a gente recebe a notícia que os Estados Unidos estava sendo atacado, que existia uma possibilidade da Inglaterra também ser atacada. E a gente é evacuada, as ruas de Londres ficam desertas nesse dia, e a gente retorna para casa e não sabe o que está acontecendo. E aí surgem também aquilo que reflete a ideia. Será que as grandes nações elas têm essa possibilidade de fazer ataques unilaterais, mesmo sem chancelas de organismos internacionais? Então, a ciência política estuda isso. É justamente esse equilíbrio de poder dentro das teorias. E a gente sabe que a teoria hoje que vigora é do realismo, então a gente sabe que existe esse núcleo de poder. Eu vejo muito isso que você perguntou e que o professor respondeu como uma visão crítica de uma pessoa que tem uma experiência de vários mundos que eu falo, vários países, né? E aí consegue ter essa visão geral mesmo. E é por isso que essas viagens trazem tanta bagagem, né? E aliada à história e ao direito, consegue trazer essa visão crítica mesmo da coisa, né? Perfeito. Que assim, é interessante que se construa nas faculdades, nas instituições de ensino, esse tipo de visão. Sim. Entendeu? É bem interessante isso. Exato. Luciano, a gente está formando pessoas e o ambiente ele não pode ser um ambiente acadêmico onde a gente ingessa o pensamento. A gente tem que possibilitar a reflexão. Eu sempre entro em sala de aula e afirmo que eu não vou dar a minha opinião, mas os alunos eles têm a obrigação de dar a opinião deles. Porque se eu der a minha opinião, eu estou influenciando. Mas no momento que eles dão a deles, eles estão construindo o seu próprio raciocínio. E às vezes a gente percebe que as faculdades perdem esse sentido. O professor ele perde essa noção. E o nosso papel é muito importante na formação do aluno. Despertar essa argumentação. É importante. Eu vejo muito que a internet ela tem contribuído muito para uma mecanização das pessoas, vamos por assim falar, né? As pessoas são hoje repetidoras do que elas assistem na internet ali, né? E elas entram numa automação muito grande. Então, se você não tiver algum mecanismo, né, dentro da vida da pessoa, algo, e aí a faculdade seria essa responsável por isso também, né? De dizer assim, epa, para aí, você pode pensar diferente, você pode criticar isso aqui, você pode ter outro pensamento, não precisa você seguir a massa, porque senão a gente vai construir um mundo em que todos seguem a massa, né? Perfeito. E para onde a gente vai caminhar se for dessa forma, né? Perfeito. Eu vejo muito isso. E assim, a história ela traz o direito, né? E o direito traz a história. Eu costumo pensar dessa forma, né? Quando o direito surge na história, ele surge para dirimir conflitos, né? Trazer um equilíbrio, a paz, talvez, acho que... E a história segue o direito, né? Segue. E isso é interessante quando a gente fala na formação dos Estados modernos, né? Sim. Foi um pensamento, né, que me veio assim, construção de pensamento, na verdade, depois das suas aulas. É tanto que eu tive a intenção de escrever
o meu trabalho de conclusão de curso sobre uma fala do hoje ministro do STF, Dias Toffoli, quando ele fala que o Brasil vive um semipresidencialismo na prática, né? De coalizão. Então, essa aula, e era por isso que eu queria entender de onde é que vinha essa predileção de falar sobre ciência política do Estado e teoria do Estado, porque foi uma dessas aulas que você falou algo sobre isso que me despertou, sabe? Para falar sobre isso, querer debater isso, colocar isso em destaque. Bem interessante entender de onde isso vem. Sim. Né? Sim. Na sua vida. E aí você mora voltando para a sua história, né? Sim. Você mora na Inglaterra há 5 anos, mais ou menos, né? Se for computar o tempo dos dois, é mais ou menos isso, é. E quando você volta, como é que é? Por que você volta? Eu tinha essa curiosidade, entendeu? O que me fez voltar, o porquê desse retorno, né? Se construiu um caminho tão longo lá, né? É verdade, é verdade. Costumo dizer que a vida ela não é construída de maneira solitária, né? Sim. É construída com pessoas, com relacionamentos, com famílias. A Inglaterra estava muito, muito boa em um determinado momento para mim, mas talvez não estivesse sendo ideal para minha família. Então eu tive que fazer opções. Então chegou ali no segundo ano da nossa segunda temporada na Inglaterra, conversando com minha esposa, a gente decidiu que seria necessário voltar, né? Então a gente decide juntos tomar essa decisão de retornar para o Brasil, e aí vem um grande questionamento: fazer o quê no Brasil, né? Porque já era um bom lapso temporal sem estar fazendo voltar a advogar, então enfim. Aí foram alguns meses para tomar essa decisão de retorno, que não é uma decisão fácil, né? Ô, Marcelo, eu já estava bem habilitado. Você foi a primeira vez já casado? Fui casado. A primeira vez, fui depois casado. voltou Fui casado. Fui casado, casei dia 8 de dezembro de 2000, Luciano. Sim. E cheguei na Inglaterra dia 11 de dezembro de 2000. Que massa, que legal, velho. Casei, assim, na época eu me lembro que meu sogro falou assim, não dá para ir sem casar, você tem que ir casando. Eu falei, então eu caso. Sim, então vamos casar, né? Então vamos casar. E aí que a decisão... legal. E aí a gente foi para Inglaterra, ficou então não foi tão aventura quanto eu imaginei, viu? Porque a pessoa casada já vai dentro de alguns parâmetros ali. Veja como fazer um ajuste, tá Luciano? Casamento é uma aventura. Casamento é uma aventura. Concordo. Então a gente está sempre aprendendo todos os dias. Mas né? eu acho que foi uma aventura já pensada, já foi algo, não foi tão... Eu imaginei que tivesse solteiro, aquela coisa assim do 23 anos, já vou curtir, vou... Talvez solteiro eu não tivesse voltado. Exatamente. Solteiro eu não tivesse voltado. Mas que bom, e a decisão de voltar, só complementando, era a decisão de ter filhos, e aí vale a pena ter o filho fora, será que não é melhor ter o filho no Brasil? Então tudo isso começou a ser pensado e foram grandes interrogações que foram aparecendo. Sim. E até onde a gente pode ir aqui, qual tipo de vida que a gente vai poder levar fora do Brasil? Então a gente começa a fazer esses questionamentos e tomou a decisão de retorno, né? Então a gente retorna, nessa época eu tive o convite de um amigo que estava na Pio Décimo, meu irmão também estava na Pio Décimo na época, e que o curso estava abrindo e que precisava de professores. Então eu lembro que eu mandei pelo e-mail, né, o currículo na época, e se desse eu voltaria, e deu certo. Então eu voltei para ser professor na Pio Décimo com um objetivo: usar aquilo ali para investir talvez na área de concursos públicos, que era a primeira ideia no momento. Sim. Só que a carreira de professor começou e de alguma forma fui me envolvendo muito. E aí esse sonho, que não era bem um sonho, ficou de lado e segui a carreira acadêmica mesmo. E se achou, né? Adoro. Professora. Sim, com certeza. Sim. Com certeza. Tanto conhecimento assim, tem que passar para frente mesmo, tem que, né, disseminar. E tem conhecimento bastante. Não é isso, é só... E quanto tempo você estudou para concurso? E qual era o seu alvo? Gabriel, eu costumo dizer que isso talvez tenha sido... É difícil a gente falar em acertos e erros na vida, né? Eu me questiono muito se há acertos ou se há erros, né? O que há são decisões. Eu não estudei de forma estratégica para concurso público. Então, em 2010, eu fui reprovado umas 3 vezes na magistratura.
na fase de sentença. Consegui a aprovação muito rápido na primeira e na segunda fase. Em um ano eu já estava sendo aprovado nas primeiras fases, na segunda, de concursos difíceis. Mas sempre tive uma certa dificuldade na fase de sentença. Lembrando que em 2010 ainda não tinha resolução do CNJ. Alguns concursos eles tinham prova oral e outros não. E eu lembro que eu prestei no Pará, em 2010, a prova da magistratura. Eu estava muito bem colocado. E a sentença era a última fase, não tinha prova oral. Eu lembro que se eu tivesse tido 0,13 a mais na sentença, eu teria passado nas primeiras colocações. E esse 0,13 mudou a trajetória da minha vida. Então, e aí eu comecei a parar de estudar. Tentei, acho que até 2010, 2011, 2012. E depois eu fui abandonando a ideia do concurso. Consegui algumas aprovações, mas de alguma forma eu não acabei assumindo, que foram concursos mais jurídicos, mas não de pretensões de carreira, como analista do TRT, fui aprovado na analista do TRT, passei para auditor do Tribunal de Contas, passei para analista do Tribunal de Contas, inclusive de Sergipe, mas foram concursos que ou não chamaram ou eu não tive interesse. Passei num lugar para analista do INCRA também, passei para o concurso de procurador do Estado de Sergipe, mas fiquei fora das vagas e aí acabei não sendo chamado na época. Então eu tive até uns bons resultados por pouco período de tempo que eu estudei, mas acabei me envolvendo na carreira acadêmica. Então, e aí eu ia perguntar justamente isso. É a carreira acadêmica em paralelo ao estudo para concurso que te tira do estudo para concurso? Foi isso mais ou menos? Foi, com certeza. A vida acadêmica, eu vivo da academia, né? Diferente de Luciano, que é advogado, eu nunca me identifiquei com a advocacia. Sim. E acho belíssimo quando a pessoa se identifica naquilo que ela gosta, né? Então a advocacia nunca foi o meu interesse. Talvez se eu tivesse advogado, talvez até mudasse a minha visão. Mas eu advoguei muito pouco, então não conseguiu me conquistar. E a faculdade, ela me envolveu. Então eu comecei realmente a me envolver na sala de aula e foi muito intenso, né? Talvez tudo nesses anos da minha vida tenha sido muito intenso. E a sala de aula, eu praticamente... Quando eu olho e penso, eu estava em sala de aula. Manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriados. E isso acabou, de alguma forma, me afastando dos concursos. Porque, repito, estudar para concurso exige uma dedicação, existe uma estratégia e existe uma persistência e consistência. Então, no momento que você tem alguma coisa que está fora desse ritmo, você não vai conseguir a aprovação. Claro que isso é uma regra, tem exceções, né? E eu já não estava tendo essa consistência em manter um ritmo, uma rotina, porque eu estava dando muita aula, porque eu estava envolvido na academia, nos projetos da coordenação geral, da direção. Isso acabou realmente me afastando. Nessa época você estava na Pio Décimo? Não, fiquei na Pio Décimo, Luciano, até 2014, 2008 a 2014. Foi quando eu recebi o convite para a FANESE. Sim. Em 2014 eu faço a opção de sair da Pio Décimo e ir para a FANESE em 2014, chego na FANESE em 2014. Aí na FANESE eu assumi, logo de início, 11 turmas. Então 11 turmas significa dizer manhã, tarde e noite dando aula, né? Tempo integral, né? Tempo integral. Eu era tempo integral. Dedicação exclusiva mesmo. Então praticamente era só dando aula. E eu lembro que quando eu cheguei na FANESE eu era professor basicamente exclusivo de todas as disciplinas de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Era só comigo, então era muita turma. Isso foi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eu assumo a coordenação do curso de Direito. Acho que foi 2018 ou 2019, agora não posso estar confundindo os anos. E aí assumo a coordenação de 2000 Direito, mas continuo em sala de aula. E aí você tem que conciliar também agora a gestão, que eu também não tinha conhecimento. Turmas, né? Não, reduzir. Não é possível, não dá conta. Reduzir. Mas eu dava muita aula em cursos preparatórios também, né? Também. Então, sempre dei muita aula para cursos preparatórios. Todo estado aí eu dei aula. Então sempre foi muito intenso nesse sentido. Só que a gestão era algo que eu também não tinha noção, né? Eu não conhecia a gestão de faculdade. E foi um desafio também que aprendi ali e fui me envolvendo. Você começa a se envolver, né, na gestão e aí você aprende muita coisa. Mas você tinha feito aquele curso de administração que dava uma noção muito boa, né? Então você tinha aí um... Tinha, é verdade. Né? Quando a gente fala em administração, a gente tem uma ideia geral. Sim. Claro que a gestão de uma faculdade é um pouco diferente. Gestão do curso de Direito é diferente, porque a gente tem que estar sempre se preocupando com
tudo que o MEC exige para a gente estar entregando, porque o curso é avaliado periodicamente. Então isso exige uma atenção muito especial. Ô professor, eu estou com a coisa aqui na minha cabeça martelando. Quando você assume a direção do curso de Direito da FANESE, com toda essa bagagem, né, com toda essa experiência fora, que a gente sabe que lá fora a realidade é bem diferente do que a gente vive aqui no nosso país, né? O que é que você imaginou assim de ideal para o curso de Direito? Legal. O que é que vem assim na sua mente naquele momento? Excelente pergunta. Excelente pergunta, Luciano. Veja, o que eu tentei aplicar, seja na coordenação do curso de Direito, seja na coordenação geral, seja na direção geral, é o mesmo que eu tentei aplicar como professor. É dar sempre o meu melhor, entregando ali para, seja em qualquer área que eu esteja atuando, as condições para as pessoas que estão perto de mim sempre se desenvolverem, seja o aluno, seja o profissional. Então, isso tudo vem dessa origem mesmo que eu vivenciei. Então, você pega uma pessoa e fala assim, você tem que crescer comigo. Então, eu olho para Gabriel e digo, Gabriel, você como meu aluno, você precisa melhorar. Estou lhe dando a ferramenta, mas não ache que se você simplesmente não pegar essa ferramenta agora vai dar certo, porque a chance de não dar certo é muito grande. Porque o mercado ele tá saturado, o mercado jurídico ele está saturado. Então, a linha de raciocínio, desde o início que eu digo, é sempre com muita simplicidade. É olhar e falar assim, o que é que eu posso fazer para melhorar aqui? Então, a gente sempre pega aquilo que é simples, mas que dá algum tipo de resultado. Eu sempre digo que não é o perfeito, é o feito. Sim. E isso me conduz em tudo que eu faço. Se eu conseguir gerenciar aquilo ali dando resultado, é fantástico. Eu sempre digo que eu mudei toda a rotina de estrutura de faculdade. O que é que significa dizer isso, Luciano? Antigamente, você para conversar com o coordenador, você tinha que agendar um horário. Às vezes esperava semanas para conseguir uma resposta. Para falar com o diretor, é praticamente impossível. Sim. E toda a estrutura hoje da minha faculdade é de portas abertas. O que é que significa dizer? Se o aluno chegar hoje, o problema dele tem que ser resolvido hoje. Então, tudo isso é uma experiência que eu tive fora, onde a gente não burocratiza. A gente tenta entregar com eficiência tudo que a gente pode. Nem sempre a gente pode entregar, mas a gente tenta sempre entregar o melhor. Massa. Estreita, né, os contatos, né, aluno, professor, coordenação, diretoria, isso é e importante. Eu como sou aluno da FANESE, sinto muito essa mudança, né? Determinado momento eu cheguei na FANESE e logo quando voltou da pandemia, assim, um período depois que voltou da pandemia, eu fiquei meio preocupado, sabe? Porque fazia faculdade na FANESE. E aí vi o estacionamento vazio, falava, caraca, velho, o que tá acontecendo? Onde é que tá a galera que tava aqui em 2020.1, né? Mas aí quando tem essa gestão do professor Marcel, o professor Edson também excelente na coordenação do curso, aí você vê que hoje o estacionamento tá lá, você fica procurando vaga porque tá lotado, né? E muito, em parte, é sobre esse tipo de gestão, de trazer o aluno para perto, né? De ouvir o aluno. Perfeito. Né? Excelente. E aí, só complementando, Gabriel, o que você falou, a gente teve essa preocupação, Luciano, também. Quando a gente reformula ali em setembro de 2021 o que a gente quer de uma faculdade, então a gente tem que mudar as pessoas. A gente não muda pessoas porque às vezes não está satisfeita com o trabalho daquela, porque a gente quer mudar para alinhar ela com a mesma visão que a gente tem, porque a gente acredita que aquela visão é uma visão que pode ser diferente dentro de um mercado que está saturado. Sim. E realmente isso deu certo. Então eu fui trazendo pessoas, como o Gabriel mencionou, como o professor Edson, e vale a referência, né, que ele sempre fala isso. O professor Edson foi meu aluno há 15 anos atrás. Foi meu aluno na Pio Décimo, na primeira turma da Pio Décimo. E quando eu vou para a FANESE, eu coloco ele como coordenador do curso de Direito. Eu saio da coordenação, eu vou para a direção e coloco ele dentro da coordenação. E aí a gente percebe que 15 anos atrás começam a refletir agora. Porque ele vem adotando o mesmo modelo que me viu como professor, agora em sala de aula, e da mesma forma como coordenador ele aplica na coordenação. Isso tem funcionado muito. São todas as coordenações que estão dentro dessa linha. E a gente percebe que no último ano, o Gabriel falou que hoje a gente não encontra mais, no próximo semestre já não tem mais vaga, Gabriel, em estacionamento. A mudança de mentalidade das pessoas é impressionante. A gente recebe grupos hoje que vêm nos procurar. Não, aqui é fácil falar com todo mundo. Então a gente hoje criou uma dinâmica muito boa. Esse é o
que eu chamo de efeito pirâmide positivo. Sim. Né? Porque você dissemina aqui planta a semente ali, Perfeito. ali vai indo, e é bem interessante isso. Sim, com certeza. Vamos voltar um pouquinho para falar de um assunto que muito me interessa, que é a vocação de ser professor, né? Porque em algum momento do meu curso eu falei assim, não, eu acho que disseminar conhecimento é algo que eu quero fazer. E aí eu tive a oportunidade de pegar monitoria com a professora Marluane em responsabilidade civil, e foi fantástico a nossa experiência junto. E semana passada, na sexta-feira, ela me deu a oportunidade de dar uma aula sobre responsabilidade civil. Eu fiz uma revisão geral sobre o assunto para a gente chegar no dano moral, né? E aí do dano moral a gente deu a aula junto, foi bem bacana. E eu me senti muito preenchido, tá ali na frente, expondo o conhecimento que eu tinha, algumas nuances sobre o assunto, coisas que nem todo mundo sabe sobre o assunto. Isso foi muito massa pra mim, sabe? Sim. E aí, como foi pra você esse sentimento de dar aula e essa vocação que surgiu? Essa é uma das perguntas que... Inclusive, Sim. um abraço, professora Marluane. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Posso até... Vou responder, Gabriel, mas vou até... Já que você mencionou a professora Marluane começou esse semestre na faculdade. E é quando a gente percebe que tem pessoas que têm talento. E aí eu estou mencionando isso porque eu vou mencionar já. Talento e esforço, tá, Gabriel? E a professora Marluane tem talento e esforço. Ela, a partir de segunda-feira, ela assume também a coordenação do curso de Direito da faculdade, junto com o professor Edson. E é justamente pelo que você falou, essa dedicação ela tem que ser retribuída. E isso é outra mentalidade, Luciano, que a gente tentou desmistificar, né? Para ser professor, para ser coordenador, você não precisa ter essa experiência, você precisa ter vontade. Sim. E aí vem, Gabriel, respondendo sua pergunta, vocação. Primeiro, tem pessoas que têm talento para ser professor. E tem pessoas que aprendem a ser professor. Eu tenha descoberto em mim um talento que é para dar aula. Mas isso não é suficiente. Então a gente descobre que a gente tem um talento e a gente precisa eventualmente trabalhar esse talento, se esforçar ainda mais. Já que a gente tem um talento, a gente precisa melhorar. E eu estudo sempre para dar uma aula. Então não tem uma possibilidade de eu entrar na sala de aula se eu não ter dado uma lida em algum assunto, por mais vezes que eu já repeti aquela aula. E isso foi interessante, porque a primeira aula que eu dei, eu saí da sala e eu senti algo diferente. Eu falei, pô, isso aqui eu sei fazer. Mexe comigo. Então era como se eu tivesse um lampejo que eu já tinha feito aquilo várias vezes. Porque aquilo ali era muito natural. Então aquilo ali para mim é mágico. Então foi exatamente na Pio X que eu descobri isso. Quando eu saio da minha primeira aula, eu chego em casa e digo, isso é interessante que está registrado. É o meu primeiro discurso de paraninfo, né? Eu fui paraninfo dessa turma da Pio X. E nesse discurso de paraninfo eu registro. Quando eu cheguei em casa, minha esposa me perguntou como foi. E eu disse, nasci para ser professor. Porque era alguma coisa diferente. Mas isso não me deixou engessado, porque eu sempre tentei buscar melhorar para sempre entregar mais conhecimento. E eu sempre tento ter essa diversificação, ver o que é que posso melhorar para que o aluno tenha algo diferenciado que faça ele refletir. Eu não estou preocupado, Gabriel, se ele vai sair dali para ser um juiz. Não, eu quero que ele saia dali como uma pessoa melhor. Então eu faço o meu melhor para que ele saia um ser humano melhor, que ele contribua com a sociedade. A carreira que ele vai seguir, aí é o destino dele. É uma decisão dele. Eu assisti um podcast, porque depois do podcast aqui, agora eu estou viciado em podcasts para poder entender melhor essa sistemática, né? Eu assisti um podcast interessante esses dias, que dizia assim, que o esforço, ele vence o talento. Sim. Mas quando você encontra a pessoa que tem o talento e que se esforça, esse é imbatível. É verdade. Né? É verdade. Então, fica esse recado aqui mesmo, que toda pessoa que tiver o talento também tenha o esforço. Sim. Porque o talento sozinho você não consegue ir muito longe, né? Você verdade. termina ali, né? Se me permite, apesar de a gente estar falando de temas jurídicos, etc., eu faço uma rápida comparação com o futebol. Na minha geração, que foi a geração do Tetra ali de 94,
a figura mais emblemática era Romário. Sim. Romário tinha talento, mas ele não se esforçava. Porque se ele tivesse se esforçado um pouco, Romário, sem sombra de dúvida, seria o melhor jogador do planeta de todos os tempos. Ele nem treinava, né? Então, mas quem treina também realmente influencia muito. Então o esforço ele vale a pena. Eu achei muito interessante essa colocação lá do pessoal. Eu não lembro nem quem foram as pessoas, senão eu ia citar aqui os créditos, né? Romário falava, né, que treino é treino, jogo é jogo, né? Exato. Mas aí também não teve uma carreira muito longeva, né? Exato. Pois é. Eu tento lutar um pouquinho contra a minha maré da preguiça. Eu luto todo dia, na verdade. Porque eu tenho uma certa preguiça, mas o direito me despertou muita coisa, sabe? Essa paixão pelo direito me despertou o querer ir atrás e fazer e dar o meu melhor todo dia, sabe? A gente também precisa encontrar aquilo que a gente tem para dar, né? Sim. Porque não adianta se esforçar em algo que não te traz a felicidade. Não. É até mil vezes mais difícil, né? Ter esse esforço, mesmo que você tenha talento. Sim. E você não gosta daquilo. Então fica também de recado pro pessoal aí, né? Pra procurar o que preenche, né? Sim. Porque o talento geralmente está no que preenche, né? Está no que a gente faz bem, com vontade, com leveza, né? E o talento geralmente está aí, né? Sim. E aí quando vem o esforço atrelado a isso, os ganhos são muito grandes, são inimagináveis. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E hoje... Por favor. Não, fica à vontade. Não, por favor. Quer dizer, para todas as linhas da vida, né? Não só da parte acadêmica, isso serve para todas as linhas da vida. Sim. E só lembrando e reforçando, o talento ele é importante, mas o esforço, na minha concepção, ele vale muito mais do que o talento. Então eu conheci pessoas na minha vida acadêmica que poderiam não vou falar que tinham ou não, mas na minha concepção talvez não tivessem talento, mas se esforçaram e conseguiram excelentes resultados. Sim. Então me parece que o esforço ele é um pouco mais válido do que o talento. Mais Agora, quando você efetivo. une os dois, você une os dois, aí você tem um resultado fora de série. Perfeito. E como professor, você também, recentemente, posso dizer, né, que abriu um curso junto com outros amigos, mestres também, né? Verdade. Um curso para concursos, né? Sim. Como é que tá esse projeto aí? Vamos falar logo, como é o nome? Vibe Como é que tá a Vibe? Eu já comecei a seguir lá no Instagram. Já está seguindo lá, Luciano. Como é que tá a Vibe? Pode falar o arroba aí também pra gente Pois fazer já. Arroba Vibe Cursos OFC, né? Oficial. Esse é um projeto, primeiro, você tem que acreditar no que você faz, né? Sim, então você tem que acreditar. E a ideia de surgir esse projeto não foi minha. Eu fui convidado pelos amigos que Gabriel conhece, que é o professor Edson e o professor Gleison Parente, né? Então eles idealizaram, trouxeram, a gente sentou várias vezes para debater e eu pensei muito se eu deveria entrar ou não. Não é um projeto de curto prazo, é de médio e longo prazo, mas que a gente quer entregar conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade dentro de um ambiente democrático. O que significa dizer? É que as pessoas possam adquirir os cursos. Então a gente está fazendo todo um estudo, uma análise de mercado, para colocar cursos de alta qualidade, otimizados, sempre direto ao ponto, muito diferente de uma aula de faculdade, e que seja entregue aí para as pessoas, para que as pessoas atinjam os seus sonhos. É um projeto que eu acredito. Eu particularmente não gravaria, como desde 2017 eu não dou mais aula em cursos, né? Eu não gravaria, eu não faria isso se eu não acreditasse. Então eu voltei, inclusive gravei ontem pela manhã, gravei 2 aulas de Direito Internacional, e aí, coincidência ou não, Gabriel falando ontem sobre sujeitos do Direito Internacional, nessa aula que foi justamente Estado e Organizações Internacionais. Estou com Direito Administrativo e Direito Internacional lá. Eu acho que é um projeto bem bacana, e a gente tem tido um feedback muito positivo. Então, acho que a gente vai transformar aí o mercado nesse sentido. Tem futuro. Bom. Como é voltar a dar aula para concurso? Porque, como você mesmo falou, uma aula de curso para concurso é muito diferente de uma aula de faculdade. Perfeito, né? Perfeito. Essa pergunta é fantástica, viu, Gabriel? Porque é muito difícil.
você conseguir... Eu sempre costumo dizer assim, o professor de curso, ele tem mais facilidade para dar aula na faculdade se ele estudar e aprofundar determinados temas. Porque geralmente no curso a gente para ali 3 horas de relógio e sistematiza muito conteúdo em 3 horas. Mas às vezes é uma bagagem muito limitada, né? Porque você tem que restringir o conteúdo que você está passando direcionado para concurso. Isso é estratégia. É estratégia. Mas quando você vai para a sala de aula, se você tem isso muito condensado e você começa a aprofundar, você sai muito bem na sala de aula. Alguns não conseguem, mas é porque falta estratégia também. Agora, o professor de graduação, quando vai dar aula em curso, é muito mais difícil. Porque na graduação a gente levanta argumentos, a gente levanta reflexões, a gente faz críticas. A aula de curso não permite isso. Coloca o assunto muitas vezes para debate, né? Sim. Né? Que é uma coisa que você falou aqui. Exato, Luciano. Permite os alunos debaterem. Às vezes a gente sabe qual é o caminho, mas deixa eles fazerem reflexões para depois eles mesmos descobrirem a realidade. Isso. E o curso é diferente. Então, para mim, foi, apesar de ter dado muita aula ali entre 2008 e 2017 em curso, o retorno depois de 2017 para a sala de aula de curso e gravando, que é uma outra sistemática, né? Porque eu gosto de estar perto, eu gosto de andar, eu gosto de escrever. E isso foi um grande desafio. O aluno às vezes não tem essa ideia. Uma aula que a gente grava em blocos de 30 minutos, às vezes demora 2 horas de relógio para preparar aquilo ali. Para poder condensar e falar, isso aqui é o que eu preciso que ele entenda para cair. Porque, de novo, estou trabalhando com sonhos. Então não posso entregar qualquer coisa. Então uma aula daquela que eu preparo em 30 minutos é uma aula que eu tive que analisar várias provas de concurso, especificamente para determinada carreira, saber qual é o assunto que cai, de onde saiu aquilo e sistematizar em alguns slides. E a gente tem um padrão. A gente cria 6 blocos de 30 minutos com 15 slides. É tudo muito bem pensado, para em 2 minutos a gente passar aquele conteúdo do slide e dando sequência. Mas tem sido um grande desafio, porque eu gosto muito de falar e na aula do curso não me permite falar. Sim, eu tenho que realmente falar, é isso aqui que cai, isso aqui foi analisado, a banca pensou isso, a banca cobra dessa forma. É um estudo que é extremamente cansativo. É como eu mencionei, por cada aula de 30 minutos eu acho que tenho passado quase 2 horas preparando o material dessa aula. Então tem sido um grande desafio, mas prazeroso. Porque eu acho que, repito, que o que a gente está fazendo tem tudo para mexer aí na concepção do que são cursos preparatórios, com muito conteúdo atual, sem aulas regravadas, enfim, é algo que a gente estudou e pensou em colocar nesse formato, que eu acho que tem tudo para dar certo. Quando a gente faz algo que vai impactar na vida das outras pessoas, é prazeroso de todas as formas. Sim, né? sim. Isso E assim, e a turma que entrou, tiveram muitas reuniões antes da gente decidir se o projeto deveria dar continuidade ou não. A turma tem o mesmo pensamento, né? Sim. Então são pessoas que são sérias, que pensam no próximo. A gente estava conversando mais cedo, um dos sócios, o professor Edson, é um cara que ele não para. Eu não sei como é que ele dorme, né, Gabriel? Gabriel ele até não fonte deve viva dormir. para falar. Ele não deve dormir. Porque às vezes 3 horas da manhã a gente está conversando alguma coisa, quando chega 6, 7 horas da manhã ele já está tudo pronto, não sei o que. Eu falo, mas como que você já fez isso? Sim. Então, assim, é um ritmo muito acelerado. Por quê? Porque a gente quer entregar o melhor. Então, assim, a turma que faz parte do projeto é muito boa. Concursos voltados para a área de direito. Tá, vamos lá. Essa é uma boa pergunta também, Luciano. A gente está com 2 nichos, tá? Sim. O primeiro é carreiras policiais. Sim. E o segundo é OAB. A gente não quer ampliar ainda. E qual é o objetivo disso? A gente acredita que se a gente gasta muita energia em muitos produtos, a gente perde a qualidade do que a gente quer. Sim. Então o objetivo primeiro é concentrar nas carreiras policiais e concentrar no exame da ordem. Então depois que a gente tiver esses produtos com a cara do que a gente acredita que é um produto de qualidade, a gente vai analisar se vale a pena entrar em outras áreas. Então, isso é restringindo ainda o nosso alcance. Mas tem muitas possibilidades ainda. Sim. E o online é algo muito interessante, porque o online ele não se restringe ao professor Marcel dentro da sala de aula da FONESE. Pode ser o professor Marcel dando aula para alguém na casa lá no interior do Amazonas. Sim, claro. Então, é o que a gente visualiza nesse mercado. Consegue entregar isso para muito mais pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E quando vocês lançaram o cursinho, eu vou dar uma impressão minha. Sim. Porque eu nem imaginava que você já tinha dado aula para concurso antes. Sim. Porque realmente a sua aula, né, na faculdade é aquela aula crítica de
de botar o aluno para pensar mesmo, sabe? Caraca, o professor Marcel vai dar aula para concurso. Eu até me interessei de ver como seria uma aula sua, né, sistematizada. E você gostou disso, assim, desse sistema, de sistematizar, né? Veja, Gabriel, essa pergunta é muito boa. Na verdade, a experiência tem sido fantástica. É um aprendizado. E como eu mencionei, eu sou um curioso, eu gosto de estar aprendendo. Seja curso de vinhos, seja curso de culinária, seja formato do modelo online. O primeiro dia que eu fui gravar, isso é um fato curioso, estava eu, o professor Edson, o professor Gleison no estúdio, eu falei, vou testar hoje, vou gravar. Eu gravei a primeira aula de 30 minutos 5 vezes, porque eu não fiquei satisfeito com as 4 primeiras aulas. E aí Edson tem falado, não, Marcelo, você tem que parar, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então, mas assim, é um fascínio, porque a gente vai aprendendo. E se você me perguntar hoje como é que eu estou gravando, a velocidade que eu gravo hoje é impressionante, porque já gravei tudo de direito administrativo e começando em direito internacional. Então, assim, aprendi e tem sido uma experiência muito prazerosa. E tenho gostado muito. E essa dinâmica do online é muito curiosa, né? Porque a gente não sabe com quem a gente está conversando naquele momento do outro lado da tela. E é um público infinito. Então, isso é bom demais. E o contato pessoal, claro, também é muito bom. É só online o curso, por enquanto? 100% online. Não, 100%. Por enquanto não. A gente, quando idealizou o projeto, Gabriel, foi um projeto idealizado para ser 100% online. A dedicação realmente dele é ser 100% online. 100% online, não existe possibilidade dele ser presencial. O que a gente pensa, sim, é em melhorar a sistemática do nosso online. Como a gente vai entregar isso para o aluno. O formato de entrega. Sim. Mas ele é 100% online. Perfeito. Sim, só para um detalhe que quando eu fiz essa pergunta sobre essa diferença entre a aula na faculdade e a aula no curso, é sem fazer juízo de valor, porque não existe realmente melhor ou pior aula, né? Sim, com certeza. É só metodologia de objetivo, né? Perfeito. E aí, só complementando, na verdade é o direcionamento que você vai dar. Isso. E repito, e às vezes o aluno, ele precisa ter essa consciência, seja da graduação, seja do curso preparatório, e o professor também. Eu não posso entrar numa sala de aula de uma faculdade para dar algo mastigado ao aluno, que é um curso de direito, que é um curso necessariamente que exige reflexão, ele exige uma argumentação. Então, aquele mecanismo de falar isso é isso, isso é isso, isso não existe dentro de uma academia. Claro que num curso preparatório eu também não posso fazer uma reflexão. Eu tenho que entregar o conteúdo que ele precisa para passar. Então, são formatos diferentes, mas que eu acredito que são totalmente compatíveis no momento que você se dedica. Então, isso tem sido muito bom. Perfeito, né? Tanto que dentro de um cursinho para concurso, você não pode colocar aquelas matérias propedêuticas do direito, né? Não, exato. E já na faculdade você deve colocar, né? Porque aquilo vai alimentar a formação do pensar jurídico, né? Sem sombra de dúvida. Os objetivos são muito diferentes. Muito diferentes, né? Determinados. Em algum momento pode convergir para alguém, sim, né? Claro. Mas... E aí só um detalhe, isso que você falou é muito bacana. Porque quando a gente entra em sala de aula, o professor, a gente está trabalhando com diversos sonhos ali. Só que a nossa missão dentro de uma graduação é não perder o foco do que a graduação pode construir naquela pessoa como ser humano. E a reflexão é muito importante. Mas em algum momento isso pode convergir? Sim. Quando aquele aluno descobrir exatamente o que ele quer. Se ele vai estudar para concurso, claro que ele vai ter que manter um foco ali a partir de determinado período estudando para concurso. Então ele realmente vai deixar um pouquinho de lado a reflexão, porque ele já sabe o que quer. Mas a grande maioria, quando entra na faculdade, ainda não sabe o que quer. Então, ou o contrário, né? Não, mesmo porque quando ele entra na faculdade, ele não sabe o que quer, isso que eu ia falar, né? Exato. E aí essas disciplinas que Gabriel tocou, né, elas servem exatamente para isso, para a pessoa pensar mesmo na vida, na parte crítica, né, e aí chegar a definir aí o que é que a pessoa quer, né? Perfeito. Ou o contrário, né? A pessoa entra na faculdade esperando algo mais objetivo, quando entra lá vê que o subjetivo, né, é interessante, que é o meu caso. Eu fiz o caminho contrário, talvez, né? Eu entrei no direito por causa das matérias que eu tinha visto no cursinho para concurso. Posteriormente, eu fui conhecer esse lado crítico do direito, né? E a partir daí eu fui mudando um pouco minha cabeça, até que eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, e dentro do escritório o cara quer advogar, e aí dentro desse quer advogar você tem um pensamento jurídico mais forte,
Mas eu entrei na faculdade querendo prestar concurso. Mas a gente está falando, na verdade, a mesma coisa de cada um de uma forma diferente. Porque quando você entrou, você queria uma coisa, aí as disciplinas lá que botam você para pensar, fizeram você refletir, aí você vai estagiar, já cria outro pensamento, e aí quando você junta tudo, você condensa tudo, é que você consegue chegar a exatamente o local que você quer, né? A profissão, o direcionamento que você realmente quer dar, entendeu? Perfeito. Isso é massa, isso me anima muito. Massa. Sim. Querer falar sobre isso também para as pessoas que estão lá iniciando o curso. Você me perguntou antes da gente entrar aqui, né? Qual é a do podcast, né? Foi basicamente isso. E a minha, qual é do podcast, é justamente falar com um acadêmico de direito, ou seja lá de que curso que ele seja, que ele não seja tão taxativo assim, com as experiências e oportunidades que ele vai ter na vida, né? Como você agarrou várias oportunidades e isso te levaram para um caminho que hoje você, imagino, por tudo que você fala, você é feliz, né? Você tem que estar aberto a essas oportunidades, né? E como eu tive, hoje eu estou feliz onde eu estou, sabe? Sim. Então esse é um recado muito importante, né? Para as pessoas. Boa. Gabriel, oportunidades têm que serem bem aproveitadas. A gente aproveita as oportunidades, aprende com elas, e depois a gente analisa se ela teria como continuar na nossa vida ou não, né? Então eu sempre pego todas as oportunidades. E acho que o que me conduziu a estar aqui, inclusive hoje, com vocês, foram as oportunidades. Então isso é muito importante. Rapaz, que massa. Eu fico cada vez mais feliz quando a gente traz pessoas que tenham essa visão assim, de mundo, né? Uma visão mais ampla. Expandida, né? Uma visão expandida. E que traz aqui um conteúdo legal em meio a uma internet que a gente percebe que tem muita coisa, né, ruim, sem criticar ninguém nem nada. Mas quando a gente traz pessoas que tenham um conteúdo desse que você trouxe hoje, professor, eu fico muito feliz, assim, por dentro eu fico vibrando aqui de alegria, fico mesmo. Obrigado ao professor. Luciano, eu que agradeço, assim, eu disse para Gabriel que, assim, é um prazer estar aqui com vocês, né? Gabriel, um aluno querido que virou um amigo na faculdade, e eu vi a transformação de Gabriel. Então, assim, a minha colaboração hoje é muito simples, porque assim, eu não tenho essa história toda para contar, mas eu sei que eu posso transformar vidas. Sim. Como eu vi Gabriel se transformando, como eu vi outros alunos conseguindo atingir sonhos. Então, isso me realiza totalmente. Então, se eu puder contribuir de alguma forma para vocês, para que outras pessoas atinjam seus sonhos e consigam melhorar na sua vida, estou feliz. Mas esse aí é o meu mote do podcast, é esse aí. Basicamente, o de Gabriel é a questão dos alunos, dos acadêmicos, o meu. Mas isso converge para mim também, né? É por isso que a gente tá junto, pô. Exatamente. Viu? E aí? Então, vamos fazer assim, né? Vamos. Já que você saiu da academia, né, da faculdade, do ensino científico, para sistematizar o conhecimento no curso, sistematize um recado final para a gente nessa câmera aqui. Nessa aqui? A todos os nossos telespectadores de hoje, vou deixar uma frase aqui para uma reflexão. Never say never, because limits, like fears, are often just an illusion. Nunca digam nunca, porque o medo, assim como as ilusões como um todo, são apenas ilusões. Fiquem com Deus. Valeu. E amém. Massa, assim fechado. Seja. Esse fechamento aí eu não vou falar mais não. Show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Valeu.